Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora na Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje eu estou com Rafael Morales, empreendedor, professor, consultor da Conversa Sustentável, e nós vamos conversar sobre clima, mobilidade e cidades com Felipe Barcelos, graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, possui formação técnica em Eletrônica pela Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, especialização em Mobilidade Urbana e Cidade Contemporânea pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Escola da Cidade. Atua como pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, dedicando-se à política climática e energética, mobilidade urbana, qualidade do ar, emissões atmosféricas, além de fazer parte da equipe de sistemas de estimativas de emissões de gás de efeito estufa e do Observatório do Clima. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Vivian. Olá, Rafael, um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. E agradeço também o convite. Muito bom. Cientistas avaliam que as mudanças climáticas já observadas são resultantes da potencialização antropomórfica do efeito estufa, dado o aumento desproporcional da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, fruto de emissões provenientes das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis. A entrada e saída de áreas de energia, radiação do planeta tende a estar em equilíbrio, mas o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera pode desbalancear esse fluxo, favorecendo as mudanças climáticas. A atividade de transporte representa a segunda maior fonte global de emissões de gases de efeito estufa, com 13% do total de CO2 emitido anualmente no mundo, ficando atrás apenas da geração de eletricidade e calor, 32%. Então, Felipe, queria perguntar para você, quais são as principais fontes de emissões de CO2 no Brasil e como o setor de transportes contribui para essas emissões? Ótimo, legal. Hoje eu vou começar a falar um pouquinho disso, falando dessa coisa da mudança climática como um todo, né? O efeito estufa, ele por si só ele é benéfico para o planeta, né? Ele funciona como se fosse um cobertor para o nosso planeta. Então, ele mantém a temperatura da Terra nos padrões que está hoje, né, nas médias que temos hoje, e isso proporciona a vida seguir do jeito que ela é. Mas o que está acontecendo é que esse cobertor, dizendo assim de maneira simples, né, uma analogia, está ficando cada vez mais grosso devido à presença maior de gases de efeito estufa, né, na atmosfera do planeta. E isso faz com que as temperaturas médias do planeta aumentem, e com isso causa as mudanças climáticas, né, que são potencializadas pelo esse efeito estufa mais severo. E aí entra, então, a importância de entender, para controlar esse problema, quais são os setores que emitem gás de efeito estufa, para que a sociedade, as empresas e instituições, governos, pratiquem a redução dessas emissões, para controlar esse efeito adverso do aumento do potencial de aquecimento da Terra dos gases de efeito estufa. Então, como você bem colocou, Vivian, no mundo como um todo, energia, transportes, indústria está entre as maiores fontes de emissões, mas o Brasil ele tem um perfil um pouco particular em relação à média do mundo, onde a maioria das suas emissões, a grande maioria, 2/3, está na atividade de uso da terra, principalmente o desmatamento, e aí principalmente do bioma amazônico, né, já que é um bioma com grande quantidade de carbono, já que temos árvores e biomassa bastante rica em carbono. Esse desmatamento causa emissão de gás de efeito estufa também. E a produção agropecuária, principalmente devido à produção de carne, né, que os bois ali, eles, pelo processo de digestão, eles emitem gases de efeito estufa, no caso, principalmente o metano. Mas também é relevante no Brasil a energia, né, um setor que cerca de 20% das emissões no Brasil são devido a esse setor, e um pouco menos de porcentagem está o setor de resíduos e processos industriais. Lembrando que a energia está ali contabilizado tudo que queima combustíveis fósseis, mas também outros combustíveis, mas principalmente combustíveis fósseis. E então está o transporte, a geração de eletricidade, um pouco da indústria também,
ou mesmo o nosso gás de cozinha, quando a gente queima ali para cozinhar, está sendo contabilizado as emissões. Se esse gás for fóssil, né, que a maioria das vezes é gás natural ou GLP, está ali contabilizando emissões de gases de efeito estufa. E aí, falando desse perfil do Brasil também, é interessante que a gente tenha um perfil de uso da terra no país como um todo, mas quando a gente olha as cidades ou os maiores territórios do Brasil, aí essa coisa se inverte. O que mais emite aí vai ser a energia, como o resto do mundo, né? E principalmente os transportes, já que a produção de energia elétrica no Brasil tem uma boa parcela de fontes renováveis, principalmente a hidrelétrica, mas está crescendo muito a eólica e agora, mais recentemente, a solar. Mas aí os transportes, a mobilidade urbana, então o uso de caminhões, automóveis, motocicletas, o uso de combustíveis, a queima de combustível nesses veículos causa emissões no transporte, principalmente nas grandes cidades. Bacana, Felipe. E você poderia dar para a gente alguns exemplos bons exemplos, de boas práticas de redução e de descarbonização no transporte, tanto do ponto de vista de produção como de mobilidade urbana? Poderia. Sempre que comente sobre como reduzir emissões do transporte, é legal se falar em 3 grandes ações, né? Eu sempre comento isso, que são as ações de evitar, mudar e melhorar, né? Evitar por que evitar? Então, é evitar os deslocamentos, principalmente os longos deslocamentos motorizados, porque aí eu vou precisar, por exemplo, de queimar gasolina no meu automóvel por um longo período, por uma longa distância, e com isso eu vou estar emitindo gases de efeito estufa. Mudar, que já que a pessoa, por exemplo, ainda vai ter que usar o transporte por veículo, né, queimando combustível, que faça isso, então, a partir do transporte coletivo, né, se for o caso. O ônibus, por exemplo, por passageiro transportado, ele emite muito menos gás de efeito estufa do que um automóvel. Claro que um ônibus, um veículo sozinho, emite mais que um automóvel, porque é um veículo muito maior, mais pesado, mas ali eu consigo colocar 40 pessoas de uma forma confortável, então vai estar todo mundo meio que dividindo a emissão. E isso é benéfico para a cidade em termos de gás de efeito estufa, mas também outros temas que a gente pode conversar mais aqui também no decorrer da conversa. E aí, por fim, melhorar, que se eu não conseguir evitar, não conseguir mudar, o ideal seria então melhorar as tecnologias. Aí entra, por exemplo, novos combustíveis, como é o caso de biocombustíveis, o caso também do etanol, que já nem é tão novo assim no Brasil, mas é uma maneira de reduzir gás de efeito estufa, pois não é um combustível fóssil, ou mesmo o uso de carros elétricos, né? Mas o que é bem legal frisar é que, por exemplo, o carro elétrico é uma solução que é bastante famosa, né? Porque a gente vê nos jornais, é uma coisa que salta aos olhos, é uma solução importante, sim, não tem como descartá-la, mas, como eu comentei, é bem importante, antes de atacar as tecnologias, também pensar em atacar a forma de evitar as viagens e mudar as viagens. Evitar por quê? Então, além de evitar que as pessoas usem o combustível fóssil, você também vai estar, de alguma maneira, privilegiando a vitalidade da cidade. Por exemplo, uma forma de evitar grandes viagens seria, por exemplo, produzir habitação de interesse social em regiões de urbanização consolidada, no centro das cidades, aproximar as pessoas do trabalho, do emprego e também de outras formas de renda e também de lazer, cultura e educação, com certeza. Isso é uma forma de reduzir gás de efeito estufa, mas também é uma forma de democratizar a cidade, fazer a cidade mais diversa, fazer com que as pessoas percam menos tempo no transporte, e isso tem outros benefícios socioeconômicos interessantes. Mudar, a mesma coisa, né? Se mais pessoas usam o ônibus, claro, isso torna... O ônibus é um meio de transporte mais democrático, que atende pessoas com menor poder de renda. Então, se a cidade tem um bom sistema de transporte coletivo, isso é benéfico para essas pessoas que são as que mais precisam, claro, de alguma assistência social e direitos à cidade. Então, se eu não conseguir fazer isso, aí sim eu penso no final em tecnologias, porque aí acaba sendo cada um vai poder comprar o seu carro, ou ter a sua decisão de qual combustível colocar. Então, é um pouco isso, sempre priorizar, evitar mudar e depois melhorar para que a gente não tenha, por exemplo, congestionamentos verdes, né? Que são congestionamentos, que são problemas, que trazem problemas econômicos e sociais na cidade, mas, por outro lado, não emitir gás de efeito estufa.
a gente resolver o problema do gás de efeito estufa, mas teria vários outros problemas urbanos. Então, é uma grande oportunidade da transição ecológica de redução de gás de efeito estufa, que é um desafio global, é também aproveitar esse esforço global para resolver outros problemas que têm sinergias com as emissões de gás de efeito estufa, como esses problemas urbanos e socioambientais que a gente observa nas cidades. Muito bom. Eu ia te fazer uma pergunta de políticas públicas, mas aí eu tive uma ideia aqui, pensando no que eu já te ouvi falar, olhando para a template, as apresentações que você me mandou também. Eu acredito muito na inovação tecnológica como ponto de transformação, né, para gerar valor, né, para cidades, assim. E aí eu queria ouvir de você, assim, algumas iniciativas que você já conhece, que você já estudou, que poderiam dar certo aplicado em cidades como São Paulo, não digo em São Paulo como um todo, mas em pequenos bairros, né? Pensando nesses deslocamentos, o que você enxerga como potencial de transformação para essa mudança que a gente precisaria, né, para ajudar na redução dos gases de efeito estufa gerado pelo transporte? Então, de política pública e tecnologia, eu posso citar, por exemplo, mais focado em tecnologia, o que a gente pode fazer para incentivar que as pessoas usem mais outros meios de transporte ao invés do veículo individual, o carro, né? Então, tem aí a bicicleta, né? A gente já vê no próprio São Paulo, em outras capitais, aumentando o uso de bicicleta. Então, é interessante, talvez, incentivar as bicicletas compartilhadas, sistemas que as pessoas possam emprestar a bicicleta, ou também é muito importante que tenha bicicletários em todas as áreas, né? A gente tem visto até uma redução dos bicicletários nas áreas de metrô, de terminal de ônibus, mas, pelo contrário, a gente tem que incentivar ainda mais esse tipo de infraestrutura. E eu acho que a bicicleta compartilhada também é uma coisa que pode incentivar a pessoa a começar a pedalar, entender como ela pode colocar isso no dia a dia dela e, quem sabe, adquirir uma bicicleta ou mesmo usar esse sistema compartilhado, né? Já é um caso interessante em São Paulo, acaba ficando muito concentrado em regiões como Pinheiros, que são regiões de maior poder aquisitivo. Acho que agora o desafio é como inovar para também levar esse tipo de soluções tecnológicas para outros territórios onde eles ainda não chegaram. No futuro, acho que também a bicicleta elétrica pode ser uma solução interessante. Ela ainda é um pouco cara, mas a gente tem que pensar em como reduzir esse valor, mas claro que ela vai ser mais barata do que uma moto e do que um carro, por exemplo. E em cidades como no Brasil temos que, por exemplo, São Paulo, né, novamente, o exemplo, é uma cidade que tem bastante acidente geográfico, né? Então, onde tem muita subida, então, às vezes as pessoas não têm um preparo físico, ou não quer mesmo, né, pedalar assim, de uma forma tão alta para subir um relevo muito íngreme. Então, a bicicleta elétrica ela pode favorecer isso. Então, isso é uma coisa interessante. E, claro, aquelas pequenas coisas do dia a dia, os aplicativos de carona, é uma coisa interessante também que a gente percebe, né? Além de eu ir com o meu carro, que tal já que eu vou ter que ir para certa região com o meu carro, que tal que eu encho o meu carro? Então, de alguma maneira, eu estou economizando combustível e também é uma economia solidária, uma economia participativa. Isso é uma tecnologia bastante interessante. Muito bom. Aí a segunda pergunta está relacionada a políticas públicas intersetoriais, né? Qual que seria, então, a relação direta dessas políticas públicas com as mudanças climáticas para que a gente pudesse ajudar nesse controle, né, das emissões? Isso. Quando a gente fala em cidades, várias das soluções que podem ser aplicadas de forma efetiva nas cidades para reduzir emissões de gás de efeito estufa e também, como a gente estava conversando lá no começo, reduzir desigualdades e melhorar a experiência das cidades, elas estão sobre a alçada dos municípios. Então, tá aí o transporte coletivo é uma responsabilidade dos municípios no Brasil, tá aí também o regramento do plano diretor, onde que vai poder construir, onde não vai, qual que vai ser o tamanho dos prédios, tá também
políticas de regramento de como os prédios têm que ser construídos, isso é bastante interessante também. Então, acho que resíduos e outros também, né? Mas falando de mobilidade, no geral, acho que as cidades têm grande potencial de, por exemplo, incentivar o transporte coletivo, porque elas têm recurso teriam que ter algum recurso direcionado para isso, né? E aí é pensar como eu posso incentivar o transporte coletivo. Uma maneira bem interessante também, além de... O que está se falando bastante hoje em dia é de, por exemplo, as frotas de ônibus das cidades serem trocadas do ônibus diesel para os ônibus elétricos, né? Isso, inclusive, o próprio governo federal, via o PAC, né, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, eles vão incentivar isso, vai ter um financiamento do governo federal para as cidades adquirirem ônibus elétricos. Isso é interessante, porque, de novo, reduz gás de efeito estufa pela tecnologia e está fazendo esse investimento dentro do transporte coletivo. Mas tem outras maneiras de reduzir gás de efeito estufa nos ônibus também. Por exemplo, a partir de implementação de faixas e corredores de ônibus. Por quê? Porque nesses corredores e faixas, os ônibus eles trafegam com maior fluidez, o motor do ônibus ele acaba trabalhando com maior eficiência, não tem aquele anda e para, que a gente percebe quando anda de ônibus muito, né? E isso faz com que eles ganhem um pouco de velocidade, e isso faz com que eles consumam menos combustível. Então, consumindo menos combustível, esse ônibus vai emitir menos gás de efeito estufa, o que é interessante. E também, claro, o que acaba sendo mais ali dentro do dia a dia da pessoa, vai fazer com que ela chegue mais rápido no seu compromisso, na sua casa, no seu trabalho. Isso é uma tecnologia bastante interessante para reduzir gás de efeito estufa, enquanto não tem um ônibus elétrico, mas também melhorar a experiência do usuário, do transporte coletivo. E também tem a coisa do plano diretor, que eu acho bastante interessante, né? Que é entender onde eu vou incentivar o adensamento das cidades. As cidades, elas têm essa tendência de adensar, e é interessante eu adensar, então fazer um regramento para influenciar que esse adensamento ocorra onde já tem transporte coletivo, por exemplo. Então, por exemplo, onde é um eixo de transporte coletivo, próximo a metrô, ônibus, e aí depende da escala de cada cidade, tem cidades maiores e menores, eu vou colocar mais pessoas para morar ali perto, porque aí, claro, eu vou estar aproveitando essa infraestrutura de transporte coletivo que já está lá implementada, não vou precisar implementar mais transporte em outros lugares. Então, é uma maneira tanto de usar o transporte que já está lá, então incentivando as pessoas a usarem, mas também economia de recurso, porque se eu incentivo essa cidade a se espraiar, ou seja, a crescer nas bordas, né, eu acabo tendo que fazer um grande investimento também de levar asfalto, levar transporte, levar água desses lugares mais longe. E fora isso, de novo, trazendo aquela coisa da justiça climática, né, a justiça. É claro que quando a cidade se espraia, as pessoas que menos têm poder aquisitivo são as que tendem a morar mais longe, e aí que vão ser mais carentes de acesso à cidade e a serviços. Então, de novo, adensar os lugares de urbanização centralizada é uma maneira de reduzir gás de efeito estufa, então combater as mudanças climáticas e também melhorar a democracia e a desigualdades que existem nas cidades. Muito bom, que a gente fala, né? O direito à cidade, né? Para todos, para todas. Exato. Muito bom. E aí, gente, fica a dica, né? Para olhar para os planos municipais dos vereadores. Agora a gente está próximo às eleições municipais, né? O que os vereadores, o que os prefeitos estão pensando em termos de transporte, mobilidade, que é um assunto tão antigo, né? Mas tão importante, tão relevante, para que a gente consiga vencer juntos, né, esse desafio que é coletivo, que está relacionado ao enfrentamento, né, das mudanças climáticas. Muito bom. Felipe, queria te agradecer pela participação aqui no nosso podcast. Nós, da Conversa Sustentável, temos como causa Cidades Efetivas, um observatório das práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental. Que cuidemos das comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente, às segundas-feiras, às 9 da manhã. E você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music, no Spotify. E se você gostou do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais e não deixe de deixar os seus comentários e o seu joinha.
Até breve, pessoal. Tchau!